Pai do Senhor, irmãos, chegamos ao início de mais um estudo e nós estamos entrando na primeira série dessa sequência de estudo sobre o Espírito Santo, capítulo 1, página 6, você tem essa revista aí contigo, redescobrindo a pessoa do Espírito Santo, e nosso tema, nosso texto principal, Lucas capítulo 1, 35, respondeu: o anjo descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. E o objetivo desta lição primeira é estudar as fontes que revelam o Espírito Santo, conhecê-lo melhor, sua realidade. Na introdução, nós conseguimos entender que o autor ele vem expressar a forma pela qual muitas pessoas citam o Espírito Santo, falam do Espírito Santo, mas não conhecem o Espírito Santo. Nós tivemos 2 meses sobre a ministração acerca do Espírito Santo, falamos ali dos símbolos do Espírito Santo, mas não adentramos teologicamente, biblicamente, com detalhes na pessoa do Espírito Santo. E nós podemos chegar a uma conclusão que o Espírito Santo ele se trata de uma essência bíblica. Primeiro, o Espírito Santo ele está na Bíblia. Ele não é uma energia, ele não é uma força cósmica, ele é uma pessoa de Deus, ele é uma representação máxima de Jesus sobre as nossas vidas. A revista faz uma citação interessante no capítulo 1, quando ele fala o Espírito Santo na Bíblia, ele fala do livro da vida do crente. E ele cita que a palavra de Deus é o livro das nossas vidas. Nós podemos ter outros conhecimentos científicos, filosóficos, podemos acessar outras literaturas, mas a Bíblia é a nossa regra de fé máxima. Então nós não somos levados por ventos de doutrina, por ideologias, por intenções humanas, sociais, por diversas civilizações diferenciadas. Passam-se as civilizações, mas o povo de Cristo é o povo de uma Bíblia só. Nós somos o povo dessa Bíblia. E nós chegamos ao final das nossas iniciativas, ao início de nossas iniciativas, nossas decisões são tomadas na máxima bíblica, e não na máxima filosófica, na máxima dos coaches da vida. Nós chegamos à nossa conclusão pela palavra de Deus. Então, primeiro precisamos entender que o Espírito Santo ele é narrado no Antigo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, já traz uma citação interessante que fala que o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, sobre as beiras dos rios. O Espírito de Deus ele já estava ali presente. Há um Espírito citado no Antigo Testamento, no primeiro capítulo de Gênesis, que faz menção a essa pessoa do Espírito Santo. É uma atividade, é um movimento, é um ser. A Bíblia também vai citar no Antigo Testamento que homens e mulheres de Deus foram capacitados para fazer a sua obra acerca de Deus. Então nós vemos lá em Êxodo capítulo 31, versículo 3, eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e enchi do Espírito de Deus sabedoria, entendimento, ciência e com todo artifício. Então ele fala que depois que capacitou Bezalel do Espírito Santo de Deus, ele teve sabedoria, entendimento, ciência e também outros artifícios que complementaram a tua obra na terra. Já conseguimos perceber que o Espírito Santo ele tem uma capacidade motora de transformação de vida, de sabedoria, de entendimento, de discernimento. O Espírito Santo já faz dessa forma. Em Números capítulo 11, 25, já começa a mostrar o ato profético do Espírito, porque muitas vezes nós concentramos o Espírito na ação profética, mas o Espírito Santo ele traz outras essências além da profecia. Lá em Samuel 10:10, mostra que o Espírito de Deus auxiliava os juízes, capacitava os reis. 1 Samuel 16:13, Davi mostra que o Espírito Santo é o teu bem supremo. Ele orava a Deus para que não afastasse o Espírito de Deus. Mais do que isso, Davi, quando ele ministrava louvor, os espíritos malignos saíam da vida de Saul, ou seja, a presença do Espírito Santo era tão presente, o Espírito de Deus era tão presente na vida de Davi, que ele era um agente comunicador dessa grandeza do Espírito de Deus. E depois a gente vê que o Espírito também ele vai ser estudado no Novo Testamento. É uma pneumatologia neotestamentária e de várias formas, de vários desdobramentos, em vários aspectos.
Ali no Novo Testamento, a presença do Espírito Santo é multifacetada, ela é dividida, ela é transformada. E a gente consegue perceber a presença do Espírito Santo primeiro em Jesus, Lucas capítulo 4, versículo 1. Depois, na vida dos apóstolos, em Atos capítulo 2, de 1 ao 4. Tanto Jesus é citado por Deus como sendo um homem cheio do Espírito, vencendo a tentação no deserto, vencendo o diabo no deserto. Lá em Atos capítulo 2, versículo 1, os apóstolos receberam esta essência do Espírito e foram cheios do poder. Percebemos também a igreja judaica cristã em Atos capítulo 4, 31, a presença deste Espírito de Deus, e entre os gentios 8, Atos capítulo 8, 15, Atos 19, 5, ainda há ações que separam o entendimento do batismo de João com o entendimento do batismo do Espírito. A gente vai debater um pouco mais sobre isso de forma presencial, embora já tivéssemos falado sobre isso, onde o apóstolo ele encontra igrejas que receberam o batismo de João, mas nada sabem sobre o batismo do Espírito. Eles comunicam a essência do Espírito sobre eles, ele impõe as mãos e eles então são batizados no Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo no Novo Testamento, ele intensifica a atuação de Deus na terra e ele fortalece a igreja. Em João capítulo 16, versículo 8, nós temos um texto muito emblemático para a soteriologia e para a pneumatologia, porque lá em João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia vai nos ensinar que o Espírito é o que convence o homem do pecado. Isso é doloroso e às vezes também é motivador, porque se ele convence o homem do pecado, vale muito mais interceder para que o Espírito convença, às vezes, do que criar uma estratégia para convencer alguém, para motivar alguém à sua posição diante de Cristo. Tá? E pode ser doloroso porque às vezes a gente pergunta por quê, né, que o irmão Ciclano, que é irmão do Beltrano, aceitou a Cristo e o irmão Beltrano não aceitou a Cristo. Por que algumas pessoas ainda não têm esse despertar? A gente vai perceber que o Espírito Santo é aquele que convence, mas não é aquele que impõe. Ele vai nos mostrar a realidade, mas nós ainda temos livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. Então, algumas características. Primeiro, ele convence o homem do seu pecado, João 16, 8. Segundo, ele guia os seus discípulos de Cristo, através da sua verdade, em João capítulo 16, versículo 13. Terceiro, ele consola os seguidores do Mestre, João capítulo 14, 6, 16, 7, ele tem a capacidade de consolo, de paz de espírito, de entendimento. 4, ele nos dá poder para testemunhar, capítulo 1 de Atos, versículo 8, recebereis dos céus poder e sereis minhas testemunhas. 5, ele ajuda o crente nas suas orações, Romanos 8, 26, a Bíblia ainda cita que ele ora por nós com gemidos inexprimíveis, na nossa incapacidade, na nossa fraqueza, na nossa angústia. O Espírito de Deus é aquele que consola por nós e intercede por nossos lamentos. 6, ele é aquele que distribui os dons entre a igreja de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11. Aliás, ele vai falar de muitos dons que a igreja tem, mas o maior deles é o amor. E não pode ser desprezado, porque onde está o Espírito de Deus, está o amor. Se não tem amor, talvez você tenha uma vocação, você tenha uma iniciativa motivacional, mas está faltando a ação do Espírito Santo de Deus. Deus não dá dons sem a presença do amor, porque o amor é o dom básico do Espírito Santo de Deus. 7, ele nos auxilia a produzir os frutos, o fruto do Espírito. É interessante a gente falar isso no singular, tá? Porque algumas pessoas falam no plural. Em Gálatas capítulo 5, 22, ele vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Quem tem o Espírito não tem os frutos, tem o fruto. Se você tem o Espírito, você tem que desenvolver longanimidade, benignidade, fé, mansidão, paz, amor, enfim, o fruto que está ali, desenvolvido pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, é necessário. Capítulo 2, página 8. Nossa revista ela vai falar, e você está com a sua revista aberta aí, que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Ele não é uma essência, ele não é uma energia cósmica, ele não é uma força motora. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade.
E a revista faz uma pergunta, logo no primeiro parágrafo: por que falta tanta reverência ao Espírito nos nossos cultos? Por que deixamos tanta reverência sobre aquele que é tão real sobre nossas vidas? E vamos parar para pensar um pouco. Por que a gente dá tanta reverência a ambientes que não são divinos e deixamos passar batido em ambientes onde Deus realmente se encontra, onde a presença do Senhor está? Ele faz essa pergunta para a gente. Muitas vezes nós temos tratado o Espírito como alguém inferior nas nossas vidas, quanto também com relação ao Pai e ao Filho. O Espírito é aquele que está presente em nós, ele é a essência de Deus, e aqui nos traz uma coparticipação, nós temos coparticipação de Deus. É aquele que trata do relacionamento da Trindade, essencial, elementar, prática, e nos mostra o quão unido Deus é em Cristo Jesus, que nos deu o teu Espírito, que trata dos mesmos entendimentos. Tem uma expressão que eu achei interessante aqui, eu marquei, que está lá na nossa conclusão, e ele vai falar, Moody, é um grande teólogo que nós temos, grande avivalista, ele fala que sem o poder do Espírito o nosso trabalho será penoso. Com o poder do Espírito ele se torna uma tarefa jubilosa, uma obra vivificante. John Wesley reitera que tal pensamento ao dizer que sem o Espírito de Deus não podemos fazer nada a não ser acrescentar pecado sobre pecado. E o que nos isola do pecado, o que nos motiva a dar continuidade à obra do Senhor é o Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter pensamentos sobre várias facetas com relação à eclesiologia da igreja, mas nenhuma delas pode distinguir a obra essencial do Espírito Santo e a sua capacidade, o seu poder de dar continuidade à igreja do Senhor. Nenhuma pessoa que se levante contra a igreja de Cristo, ela pode ser vista como sendo alguém essencialmente produzida pelo Espírito, porque onde há o Espírito Santo de Deus, vai haver entendimento, vai haver acordo, vai haver exortação sobre o pecado, vai haver mudança de vida diante da exortação, vai haver comunicação do Evangelho, vai haver autoridade, vai haver poder. E nós vamos trabalhar durante esses próximos dias sobre a grandeza do Espírito Santo. Vamos redescobrir o Espírito Santo. Eu quero te convidar a estar reconhecendo esta essência de Deus sobre a sua vida. Eu quero te convidar a reconhecer esse Deus soberano que deixou sobre ti o Espírito Santo. Ele está sobre você. Não se conforme a estar indo nos cultos no domingo. Eu lembro de um tempo que nós tínhamos o culto da busca do Espírito Santo de Deus. Nós fizemos também, numas terça-feiras anterior a esse estudo desta lição, nós fizemos o trabalho da busca pelo Espírito Santo de Deus. E eu lembro que nós éramos motivados a buscar o Espírito, a conhecer, porque nós não podemos desenvolver aquilo que nós não conhecemos. E às vezes nós conhecemos erradamente a essência do Espírito Santo. E aí começamos a desenvolver algo equivocado acerca do Espírito. E pensamos que estamos tratando dele, na verdade estamos tratando de um pensamento, de um intelecto, de algo que eu aprendi a reproduzir, mas não é o Espírito. Eu quero te convidar nessas lições a estar redescobrindo a pessoa do Espírito na sua vida, a estar entendendo a proposta do Senhor ao deixar-nos o Espírito, a motivar a igreja a dar continuidade e a caminhar. Deus abençoe os irmãos. Deus, eu quero colocar em tuas mãos teus filhos. Estarão agora iniciando esse estudo, Senhor, sobre a essência desta natureza que nos deixasse, da pessoa do Espírito, que possamos ser cheios, capacitados, fortalecidos do teu poder, que possamos tirar de nós todo pecado, todo impeditivo, aquilo que não convém de ti, aquilo que nos impede, Senhor, de seguirmos adiante, que possamos estar alimentados, Senhor, por esta palavra, porque somente através dela conheceremos quem tu és. Nós podemos ouvir sobre ti, nós podemos experimentar as tuas mãos sobre nós, mas a sua essência está revelada neste livro. Então mostra-nos quem tu és sobre nossas vidas, para que nós sejamos algo muito maravilhoso nas tuas mãos. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz. Até a próxima lição. Deus abençoe a todos.